sou a Marcele Belli e esse aqui é mais um programa da Ecovias Trânsito Seguro. Hoje, justamente, a gente vai falar sobre a segurança no sistema Anchieta Imigrantes. É um dos principais pontos aí da Ecovias, de atenção, né, da Ecovias. Então, eles têm planejamento, equipe, logística, tudo para trazer a melhor segurança para você, usuário. E eu tenho um convidado muito importante para falar sobre o tema. É o Fernando Ferreira. Ele é gerente de atendimento do usuário da Ecovias. Bem-vindo. Então, hoje o assunto aqui é segurança. Eu acho que é um dos principais temas. Quando a gente vai viajar com a família, né? Para pegar a estrada, a gente quer chegar em segurança no outro ponto. Como que a Ecovias pode assegurar ao usuário que isso vai acontecer da melhor maneira? A segurança ela é um conjunto de diversas ações, né? Desde uma infraestrutura adequada para que o motorista faça o seu trajeto em segurança, a questão operacional também, né? E as fiscalizações do policiamento rodoviário, né? E também a parte de educação no trânsito, que é uma variável bastante importante e que é um ponto de muita exploração nossa, porque passa um pouco pelo comportamento do usuário. Entendi. Então, quer dizer que a segurança ela começa já quando a gente é criança. O futuro motorista, né? E a futura motorista já precisam aprender, então, ali bem pequenininhos, como agir no trânsito e principalmente numa estrada, né? Exato, Marcelo. Inclusive, a gente aposta muito, né, na questão da educação já da base, infantil. Porque essas crianças, nós temos alguns programas, né, sociais, onde a gente utiliza as crianças para levar uma boa mensagem para dentro de casa e a gente sabe que vai afetar diretamente o motorista do sistema Anchieta Imigrantes, né? Então esse é um grande pilar que é explorado e é trabalhado pela concessionária. E como que a gente educa já o motorista adulto? É mais difícil? Então o motorista adulto, ele é um ser humano já com alguns vícios, né? E que a gente precisa ir trabalhando através das informações, a gente tem um apelo que são as fiscalizações, né? Mas depois que o motorista já está formado, na sua maturidade, existe um esforço maior, né? Porque ele recebe inputs, e esse é o nosso papel, né? De dar inputs de atenção para esses usuários que trafegam ao longo do nosso sistema. Lembrando que e aí como que a gente faz isso, né? Nós temos painéis de mensagem variável, né? A gente tem uma interação com a mídia para sempre passar informações, boas informações para esse público, né? Quanto à importância de um bom comportamento, né? Não só do usuário, não só do motorista que está embarcado dentro do veículo, mas sim de todo o entorno, né? Porque são variáveis, né? É um conjunto, a movimentação rodoviária é um conjunto de ações. Então a gente tem a presença de um caminhão, que é um veículo pesado, a gente tem a presença de um veículo de passeio, que ora está em deslocamento na questão turística ou até mesmo entre os municípios. Nós temos o motociclista, nós temos o pedestre. Então a organização, né, e a sinergia de todo esse público é o nosso grande desafio. Interessante os caminhoneiros, né? É um público muito importante para a Ecovias e para todo o Brasil, né? Porque se eles param, é complicado. Como é que vocês funcionam, então, a questão do trânsito seguro para os caminhoneiros? Então, para os caminhoneiros, nós temos ações voltadas e específicas para esse público, né? Nós interagimos junto com os sindicatos, né, onde a gente tem uma população grande. Nós temos a própria mídia social e canais de comunicação, onde a gente consegue trabalhar esse viés. A questão dos painéis de mensagem, elas são essenciais, né? E a gente tem um ponto que é muito conhecido por esse público de caminhoneiro, que é a base do 40, que é localizada na Via Anchieta, no KM 40, bem no topo de serra. Então ali é um local onde muito bem conhecido pelos caminhoneiros, e ali a gente costuma explorar ações direcionadas, né? E ações de parte educacional, orientação. A gente tem as nossas equipes de atendimento pré-hospitalar, que também passa mensagens, inclusive como nós estamos nesse período de pandemia, a gente utilizou desse recurso da rodovia para auxiliar esse momento, né? Então, desde a distribuição de artigos de higienização, orientações de equipe médica, né? E que fez toda a diferença e vem sustentando, né? Então, a gente está passando por uma experiência bastante interessante,
né, e que traz um diferencial no dia a dia dos caminhoneiros que são tão importantes, né, quem sustenta aí a nossa economia. Uhum. Quais são os principais chamados, né, os pedidos de socorro que a Ecovias tem? O que é mais comum acontecer e algum outro chamado que vocês chamaram a atenção de vocês por não ser tão usual? Então, nós temos, dentro da nossa parte operacional, a gente tem toda uma estrutura, né? Desde um centro de controle operacional, onde é embarcado diversos recursos tecnológicos que auxiliam as equipes que estão diretamente ali na pista, né? Então, ali a gente tem toda a concentração das informações, nós recebemos os chamados de 0800, né, que são a questão dos acionamentos para algum tipo de necessidade que esse motorista passe. Então, o que a gente mais recebe são os acionamentos voltados para a parte de manutenção dos veículos. E aí seria um socorro mecânico, que ele é muito preponderante, parte elétrica também. E a gente faz sempre uma reflexão, né, o quanto que é importante os motoristas, antes de acessarem nossas rodovias ou qualquer rodovia do Brasil, a importância de fazer uma rotina na manutenção, né? Isso gera uma diferença tremenda, né? E sem falar na segurança, né, que é o principal. Então, esse aspecto de manutenção é o essencial. Associado a isso, tem o comportamento, né? Lembrar que nós não estamos sozinhos dentro de um carro, né? Existe todo um entorno que tem vontades diferentes da sua, então o quanto que é importante a atenção, né? O celular é um grande concorrente de atenção, a bela paisagem que a gente tem no entorno de todo o sistema Anchieta Imigrantes, ele pode sim chamar a atenção, desviar a atenção, né? Os motociclistas, né? Eles é a parte mais vulnerável, então o quanto que é importante, né, estar atento, retrovisores, parte elétrica, sinalização, né, isso faz a diferença né, em manter a segurança durante o trânsito em nossas rodovias. Fernando, você abordou um assunto muito interessante, que é a questão de você planejar uma viagem, né? E planejar uma viagem não é no dia anterior só a questão da logística, de mala, de como ir, mas é a questão de arrumar o carro, né? Cuidar do equipamento, do veículo, que é o que vai te levar até o seu destino, né? Então, essa questão, como você disse, que os principais chamados são panes elétricas e carros quebrados, né? Como então o motorista faz para que isso não aconteça com ele? Se acontecer, ser o acaso, não um comportamento irresponsável do usuário, por exemplo. Sim, é importante, né? A cultura da manutenção é algo que a gente tem que buscar, né? Independente do apelo da concessionária para isso. A gente, estando equalizada essa questão da manutenção, o trabalho sobre o comportamento ele passa a ser essencial, né? Então, assim, o motorista, como o nosso trajeto é destinado também ao apelo turístico, né, existe uma certa empolgação do próprio motorista, porque é um momento de realização, né, é um momento de satisfação para os motoristas. Então, se ele deixar para fazer dias antes, certamente ele vai esquecer. Né? Então, ele tem que ir trabalhando, é uma cultura mesmo de manutenção, para quando ele precisar acionar aquele recurso que ele tem para fazer o deslocamento, ele ir em segurança. É fato que as coisas acontecem, né? Apesar da gente buscar todas essas orientações, o cuidado do próprio motorista, que também a gente, né, como a gente fala de comportamento, a concessionária ela está preparada para fazer esses atendimentos em situações de maior fragilidade, vamos falar assim. E esses atendimentos, eles são desde um simples socorro mecânico até um acidente de alta relevância. Então, nós temos toda a nossa equipe equipada, preparada, né, em pontos estratégicos, em pontos estratégicos para fazer o auxílio desse motorista de forma rápida, né? Então, nós temos no centro de controle operacional, nós temos o policiamento rodoviário, o que ajuda também nessa interação, né, e nessa prontidão. Então, esse é o grande, chega a ser mágico, porque a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz, né? Só que a gente sabe que é importante a gente trabalhar algumas frentes, né? E aí falando quais são os pilares principais para você proporcionar uma segurança viária? Primeiro a infraestrutura, e esse é o grande papel nosso.
né, de dispor para os nossos motoristas o melhor caminho para que ele tenha uma melhor experiência. E para isso ele busca alternativas, né, de manter a sua infraestrutura, mas também a parte de conservação, de manutenção, né, que esse é o grande, acho que nós estamos há 22 anos, né, administrando o sistema Anchieta Imigrantes, então o quanto que já foi feito de manutenção. Nós temos também a parte de operação, e aí a inteligência operacional mesmo, né? Nós temos operações específicas para gerar maior fluidez, conforto para o usuário. Tem a grande parceria com o policiamento rodoviário também, porque a fiscalização ela faz parte desse tripé, mas também a parte educacional, né? E como que a gente trabalha esses três grandes pilares? Dentro da concessionária, nós temos o Programa de Redução de Acidentes. Tá? É um programa que ele já se perpetua desde o início da nossa atuação dentro do sistema rodoviário. E ali é formado por equipes multidisciplinares, cada um dentro da sua expertise. Então a gente tem uma rotina, né, de uma vez por semana sentar e olhar para o retrovisor que nós falamos. Né? O que aconteceu a semana passada, a gente tem a oportunidade de desenvolver, então, perguntas para nos auxiliar numa melhor tomada de decisão. E a gente entende que esse programa e esse engajamento que a concessionária traz apoia a gente na redução dos acidentes. E aí, falando um pouquinho da questão dos acidentes, né, de volumetrias, a gente tem um histórico, desde o início da concessão até agora, nós já reduzimos mais de 40% de vítimas fatais, né? Então, assim, o nosso objetivo é que a gente sabe que o acidente, é um risco, né? Ele existe esse risco. Mas como que a gente, como concessionária, influenciando todas essas pessoas, né? Os motoristas, né? A comunidade, como que a gente consegue diminuir a gravidade do acidente? Né? E aí a gente começa a falar um pouquinho de rodovias que perdoam, né? Então é bem assim, essa é a nossa missão dentro do assunto segurança viária. 24 horas por dia, 7 dias por semana, vai ter equipe para esse tipo de logística nas rodovias. Exato, sempre à disposição, né? Nós trabalhamos mesmo nesse regime, porque a movimentação ela ocorre a qualquer momento e as adversidades que uma movimentação rodoviária nos traz, ela pode acontecer a qualquer momento. Então, equipes preparadas nessa escala de trabalho, né, onde os nossos motoristas podem e devem contar com o apoio da concessionária Ecovias dos Imigrantes. Fernando, se por um acaso eu estou na rodovia, meu carro quebra, o que eu devo fazer? Bom, primeiro, você avaliar o cenário onde que você parou, né? É importante sempre buscar ir para um acostamento. Quando você está no acostamento com o seu veículo, a gente sempre orienta, lógico, avaliando o entorno, a gente sempre orienta para que os usuários ou permaneçam dentro do veículo ou fiquem do lado interno da barreira. Né? Por quê? As rodovias elas têm uma velocidade considerável. Né? É um fluxo com velocidade bem desenvolvida. Então, você tem que proteger a parte mais vulnerável dentro desse contexto. Então, se proteger e logo em seguida você utilizar os nossos 0800, que é o 0800 19 7878, que é um meio de comunicação mais rápido, além da gente ter a oportunidade a concessionária ela possui praticamente 100% do seu trecho é monitorado por câmeras. Né? Então, a gente está atento 24 horas, a gente utiliza esse recurso em prol da segurança, né? Então esse é o mecanismo que starta, e aí nós temos as nossas rotas de inspeção, que elas ficam circulando a todo momento, nós temos os guinchos para fazer a remoção, nós temos as ambulâncias, que daí é uma equipe especializada de atendimento médico, né? Então a importância é o quê? É usar os nossos meios de comunicação, seja o 0800, para poder se fazer presente e poder ser atendido por nossas equipes. Além do 0800, tem os pontos de telefone no sistema Anchieta Imigrantes também, né? Exato. A cada 1 quilômetro nós temos os callbox. Né? São telefones de emergência, onde o usuário basta se aproximar e apertar um botão e automaticamente ele já é atendido por nossas equipes. Inclusive, nós administramos mais de 170 quilômetros, né, de rodovia.
Então, a cada acionamento, a cada ponto onde, com a existência desse call box, quando ele aciona, a gente já sabe o local que eu preciso mandar minha equipe para fazer o apoio ao motorista. Então, gente, anota o telefone, né? Vai aparecer aqui na tela para vocês, muito importante. Além de ir com o carro certinho, arrumadinho, vistoriado, com o cinto de segurança, desliga o celular durante o trajeto e anota esse número caso você precise. A Ecovias vai aparecer assim, ó, rapidinho para te ajudar. Certo, Fernando? Perfeito. Sobre o tema segurança, você quer acrescentar mais alguma coisa? Bom, a mensagem que eu deixo é a questão da conscientização, né? Dirija por você e dirija pelos outros. Porque, gente, a Ecovias quer que você chegue no seu destino para aproveitá-lo da melhor forma, com segurança, felicidade e satisfação também, né, Fernando? Exatamente, né? É um caminho lindo, como você comenta, né? E a gente tem que buscar uma melhor experiência e que seja com segurança. É isso aí, gente. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo programa.